nossa palestra desta noite, que tem um título muito sugestivo: Mãos Enferrujadas. O que é que será que isto tem a ver com a doutrina espírita? Vamos desenvolver para chegarmos lá. Então, por vezes, nós as criaturas ficamos muito felizes e até já nos julgamos santos porque não fazemos mal a ninguém. Claro que isso é muito bom, mas será que chega? Será que chega para nós granjearmos créditos espirituais somente nos seja pedido não fazer o mal? Transitamos assim elaborando num erro, se o pensarmos. Um erro que inclusivamente nos pode sair muito caro ao fim da encarnação. Porquê? Será que nós somos prejudicados não fazendo o mal? Claro que não. O prejuízo está em que não fazemos o bem. Não fazer o mal é muito bom, mas não fazer o mal e fazer bem é ótimo. É muito melhor ainda. Então precisamos transitar nas nossas existências, nas nossas encarnações, acompanhados desses dois fatores. Não sermos causa de mal para nada nem para ninguém e sermos causa de muito bem para todos. Não devemos separar estas duas exigências de crescimento espiritual. Podemos até pensar neles como sendo dois irmãos gêmeos, inseparáveis. Não podemos separar um do outro. Cuidar, então, de não fazer o mal, sermos cuidadosos com isso, e fazermos todo o bem que esteja ao nosso alcance. Associarmos-nos ao GEAC ou ao Ninho da Mariazinha, trazermos o leite, trazermos essas coisas que fazem falta para os mais necessitados, aí nós já estamos fazendo bem. Então, numa das muitas páginas psicografadas pelo querido médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito também ele extraordinário, Humberto de Campos, curiosamente neste livro que já assina como Irmão X, devido a uma pendência que existiu no Brasil em termos jurídicos, porque os herdeiros de Humberto de Campos queriam os direitos da venda dos livros, psicografados pelo Chico, queriam os direitos autorais. Perdão. E isso criou uma ação em tribunal que o Chico ganhou com toda a facilidade, tanto em primeira instância como depois no próprio recurso. Então Humberto de Campos, ele traz-nos uma narrativa muito curiosa. Diz ele que o Joaquim abandonou o corpo aos 60 anos de idade. Ou seja, o seu corpo morreu aos 60 anos de idade. E toda a gente que conhecia o Joaquim ficaram com a impressão de que ele ia subir direto ao céu, sem fazer escala em lado nenhum. Era direitinho para o céu. Ele vivera arredado do mundo, no conforto de elevada herança que recebeu, deixada pelos seus pais. Era um homem que trajava sempre impecável, gravata com pérola, orquídea na lapela, lenço irrepreensível no casaco. O seu rosto passava todos os dias pelas mãos do barbeiro, o que lhe dava sempre um ar muito juvenil, muito bem cuidado. Cultivava as boas maneiras, dizia-se cristão, vivia isolado e não fazia mal, sequer a uma mosca. Possuía verdadeiro pavor dos religiosos. Portanto, ele detestava tudo quanto fosse padres, pastores, não convivia com ninguém. Criticava os protestantes e para ele, para o Joaquim, os espíritas eram todos loucos. Aceitava Jesus, mas ao seu modo. Como tinha um grande desafogo económico, mas estas coisas sempre são transitórias,
adiava-lhe esse bem-estar constante, as lições benfeitoras da fraternidade. No campo da vida, só fazia uma única coisa: estudava, estudava e estudava. Convencia-se, assim, dedicando todo o seu tempo ao estudo, que estando afastado das pessoas e das coisas, isso lhe evitava complicações e desgostos. Estava fazendo, pensava ele, a melhor preparação para a sua vida depois da morte. Passaria então, pensava ele, passaria desse modo, preservando-se das coisas do mundo e quando morresse iria direto ao céu sem fazer as tais escalas que nós já falámos. Dava dinheiro aos familiares com uma única intenção, para não ser incomodado. Então dava e mandava embora. Dava também esmolas volumosas para evitar a caridade à sua porta. Afastava-se do mundo para não pecar. Para os amigos, então, este homem era o tipo perfeito. Só que agora desencarnou. E as coisas, às vezes, do lado de lá, não é a mesma coisa do lado de cá. Agora ele está em casa, está na pátria espiritual, e não percebia porque é que ele não era servido por todos aqueles servidores celestes. Ninguém lhe ligava nenhuma. Via-os luminosos, sempre em movimentação, de um lado para o outro, em trabalho, mas não lhe ligavam nenhuma. E mais, um dia vi um anjo abraçado a uma sua velha cozinheira analfabeta. Bem queria ele que lhe dessem a mesma atenção, mas não conseguia. Andar, ver, ouvir e pensar, tudo lhe era possível. Conseguia fazer tudo isso. Mas desventurado, os seus braços mantinham-se inertes, sem movimento. Até para comer ou para beber, tinha de baixar a cabeça, debruçando-se sobre as vasilhas. Não tinha ninguém amigo que o ajudasse. E foi suportando este infortúnio muito tempo, multiplicando as suas lágrimas, os seus pedidos de ajuda, e um dia foi conduzido por uma entidade caridosa a um singular tribunal de socorro. Este tribunal de socorro funcionava nas regiões inferiores, onde ele se encontrava. O que nós, que estudamos a doutrina, denominamos de umbral inferior. O benfeitor que ali estava com a condição de julgar, afirmou não ter muito tempo, em face das suas múltiplas obrigações, e, portanto, importava resolver os casos mais dolorosos, mais urgentes, rápido. A espiritualidade não perde tempo. Então ali estavam meia dúzia de sofredores que tinham sido selecionados, entre eles o Joaquim, com os seus braços completamente petrificados. Chorou, pediu, lamuriou-se. E quando se dispunha a narrar a sua existência finda, o julgador atalhou. A sua biografia é nossa conhecida. O tempo é curto e vamos ao que interessa. A sua acuidade intelectual atesta que você estudou muito. Podemos até dizer muitíssimo. Mas responda. Você era casado? Sim. Zelava a sua residência? Não. Eu tinha quem fizesse tudo. A minha mulher preocupava-se com isso e ela é que dava as ordens para se fazer tudo. Você foi pai? Sim, fui. Cuidava dos seus filhos pequenos? Ai, não. Tínhamos criados, tínhamos amas e eles cuidavam disso. E quando eles eram jovens? Ai, nessa altura entregava-os aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não. Eu não tinha necessidade de trabalhar. Nunca sofreu dor de cabeça pelos seus amigos, preocupação por eles?
Não. Eu sempre fugi receoso das amizades. Não queria prejudicar, nem ser prejudicado. O juiz refletiu longamente e continuou. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. E ajudava os católicos? Não. Sempre detestei os padres. Cooperava com os evangélicos? De modo algum. Esse povo é todo intolerante. Acompanhava os espíritas? Não. Até tinha medo da presença deles. Amparou doentes em nome do Cristo? Ai não, a terra tem muitos médicos e enfermeiros. Não precisavam de mim para nada. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros. Utilizava o martelo ou o pincel? Ah, não, isso nunca. E os animais desprotegidos? Cuidava deles? Ah, isso também não. Gostava de cultivar a terra? Deus me livre. Sujar as mãos? Dedicou-se ao menos a plantar alguma árvore benfeitora? Por acaso também não. Nenhuma. Ajudou a conduzir a água, protegendo as paisagens empobrecidas pela seca? Também não. Aliás, confesso que até nem nunca tinha pensado nisso. O instrutor, então, pôs fim ao interrogatório e opinou sem mais demoras. O seu caso está completamente explicado. Você tem as mãos e os braços enferrujados. Joaquim fez uma careta, não estava a compreender, e o juiz continuou. É o talento não usado. Portanto, o meu amigo não usou o talento para que estava habilitado. Utilizar as suas mãos para a fraternidade, para a caridade e para o amor. Portanto, vai ter que repetir a lição. Vai ter, que ir repetir o curso terrestre. Joaquim ainda tentou argumentar em sua defesa, mas o benfeitor espiritual, sem tempo para ouvir, entregou aos cuidados de outro companheiro. Este recebeu-o amável e convidou-o pacientemente. Joaquim, vamos entrar na fila. Na fila? Sim. Vamos entrar na fila da reencarnação. O que você precisa é de movimento. Uma história singular, que parecendo que tem alguma graça, é extraordinariamente séria. Porque muitos de nós estaremos, pelo menos em alguns destes pontos abrangidos. E se nos fizerem as mesmas perguntas, iremos dar as mesmas respostas do Joaquim. Se calhar por acaso, que o acaso não existe, é o movimento que está acontecendo agora connosco. O movimento em que nós andamos treinando para que um dia possamos dar respostas diferentes da do Joaquim. É a vida empurrando-nos, são as situações as mais diversas que às vezes até nos fazem doer, precisamente para nos meter em movimento e não ficarmos com as nossas mãos enferrujadas ou com os nossos braços inertes. Não são as coisas dolorosas que nos obrigam a movimentar? Responda cada um para si. É ou não é nos apertos que nós nos mexemos? É ou não é nos apertos que nós vamos em busca das soluções? Porque quando tudo está calmo, quando tudo está tranquilo, acomodamos-nos e não nos mexemos. Então movimentar os braços, movimentar as nossas pernas e as nossas ideias é extraordinariamente útil, a fim de alcançarmos as metas que sejam possíveis e que nos conduzam às soluções as mais diversas para a nossa vida. Afinal, vamos bem dizer as situações que nos obrigam a mexer. Não fossem elas, se calhar as nossas mãos também enferrujavam, tornando-se ferramentas inúteis. Como é que fica a enxada abandonada?
Como é que fica o ancinho pendurado? Ferrugentos. Então, abençoadas as nossas dificuldades. Elas são uma mola. A mola que nos impulsiona para a execução das nossas tarefas, muitas delas inadiáveis. Tem que ser. Quantas vezes nos quedaríamos na ociosidade se a vida não nos obrigasse a mexer? E apesar disso, é bastante comum reclamarmos do sofrimento ou das dores que nos atingem. Nunca estamos de acordo com elas. Muitas vezes, tais condições de dificuldade, são provocadas por nós mesmos. Somos nós. Somos nós que criamos essas situações. E criamos-las como? Pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de estar, pelo que dizemos, pelo que pensamos. Somos nós. Que vamos fazendo a sementeira para depois sermos obrigados a colher. Nenhuma dor que nós tenhamos que passar, seja ela de que intensidade for, nenhuma dor nós enfrentaremos sem que ela tenha uma história. Todas, sem exceção. A história que a leva é que essa dor venha até nós. E muitas vezes temos conhecimento porquê. Se não tivermos, acreditemos que pela justiça divina, que é extraordinariamente amorosa, ainda que eu não saiba o porquê, se eu estou sofrendo, eu mereço. Esta é a realidade. E a doutrina dos espíritos é a única que afirma isto assim categoricamente. Sem anestesia. O que eu tenho, eu mereço. Vamos aceitar, resignados, e vamos trabalhar no sentido de sair daí. De um modo geral, costumamos aumentar a nossa dor e o nosso sofrimento porque somos exageradamente sensíveis. Melindramos-nos com pouca coisa. E o melindre faz sofrer. Às vezes coisas de nada. E ficamos extraordinariamente mal. Zangas de anos ou de uma reencarnação completa. Não conseguimos perdoar. Às vezes coisas singelas. Assim reagimos muito mal a factos insignificantes. E por vezes levamos as coisas para o lado pessoal. Parece que tudo é feito contra nós. À conta disso, muitas irritações no dia-a-dia podem se acumular de modo a representar uma importante fonte de sofrimento. Coisas simples que, se deixássemos de lado, que ultrapassássemos, não iríamos ter nenhum tipo de sofrimento, mas nós não queremos. É uma tendência. É uma tendência a estreitar o nosso campo de visão, a nossa parte psicológica, interpretando somente ao nosso jeito e muitas vezes confundindo tudo o que ocorre em termos do impacto que as coisas deveriam ter sobre nós. Conta-se que dois amigos foram a um restaurante. Ali estavam os dois, numa noite tranquila, sem pressa nenhuma, tinham todo o tempo do mundo, estavam juntos para jantar. Não tinham, curiosamente, nesse serão, nada importante para fazer em seguida. Podiam estar tranquilos o tempo que lhes apetecesse. Comeriam com calma, em circunstâncias normais, conversariam, demorariam o tempo que desejassem. Não havendo nenhum compromisso, eles ali estavam. A noite, então, poderia ser encerrada à hora que eles próprios desejassem. E com esse espírito, fizeram o seu pedido e aguardaram que os pratos solicitados chegassem. O serviço do restaurante acabou por se revelar extremamente lento e um dos amigos começou a reclamar. Reparem que eu disse que eles não tinham nenhum compromisso, não tinham pressa nenhuma, mas um começou logo a reclamar. O empregado de mesa parece uma lesma, diz ele. Onde é que ele pensa que está?
Acho que está fazendo isto de propósito contra nós. E assim foi durante todo o jantar. Uma ladainha de reclamações. Reclamou da comida, reclamou da louça, dos talheres e de todos os detalhes que descobriu que afinal não lhe agradavam. Quando terminou a refeição, o garçom chegou e ofereceu-lhe 2 sobremesas. Brindou-os com 2 sobremesas a título de cortesia e afirmou, com uma voz calma, tranquila: olhe, isto é como que uma compensação, disse ele de modo gentil, pela demora do serviço. Estamos com falta de pessoal. Hoje houve um falecimento na família de um dos cozinheiros e ele não veio trabalhar. Piorando ainda as coisas, um dos auxiliares avisou que estava doente na última da hora. Não tivemos como substituir. Espero que a demora não lhes tenha causado nenhum aborrecimento. Enquanto o garçom se afastava, o homem descontente resmungou entre os dentes, deixando escapar a sua irritação. Mesmo assim, nunca mais volto aqui. Este é um pequeno exemplo de como nós contribuímos para o nosso próprio sofrimento. Não havia pressa, havia que se sujeitar à demora, mais agora ainda por cima com esta explicação, que demonstrava que inclusivamente o próprio criado de servir estava preocupado com eles, por ter demorado tanto, mas ele quis levar a questão para o lado pessoal, como se tudo fosse feito de propósito e contra ele. Do mesmo jeito que nós às vezes pensamos que tudo está sendo feito de propósito contra nós. Imaginando que as pessoas e o mundo giram somente em torno de nós. E por isso o significado é sempre o mesmo. Tornamo-nos infelizes. No caso apresentado, o resultado foi uma refeição desagradável para ambos os amigos. Um que nem reclamou, mas atendendo a que ouviu tantas reclamações do outro, não estaria satisfeito também. E com certeza, piorando tudo, os dois, com grandes possibilidades de, por causa daquela irritação, terem problemas de saúde com a própria refeição. Nós damos um exemplo para vermos às vezes como as coisas vão muito mais longe do que alcançamos com os olhos. Vocês já imaginaram o que é o marido comer uma refeição que a esposa confeccionou de mau grado, zangada com ele? Que tipo de energias são colocadas na alimentação? O contrário também é verdade. A esposa que carinhosamente confeccionou uma refeição, o marido não ligou nenhuma. Que tipo de energia fica na ambiência do casal? E estas energias não se perdem. Elas são geradas, ficam no mundo. Muitas vezes contribuindo para que nós fiquemos mal e ainda pior, tornando má a psicosfera do nosso planeta. Porque todas as ideias de maldade, todas as ideias más, todas as energias nefastas, elas não saem de perto de nós enquanto não forem recicladas. Felizmente que são recicladas. Mas enquanto não forem, elas estarão próximas de nós, dificultando a nossa própria vida e trazendo-nos graves problemas de saúde. A comida ingerida pode fazer bem ou pode fazer mal. Tudo depende como nós comemos e quais as energias que nós colocamos à nossa mesa. Quantas vezes descontentamento, desconforto, aborrecimento estão sentados à mesa connosco? E tudo podia ser resolvido de uma forma tão fácil como aqueles 2 amigos poderiam ter resolvido a sua própria refeição. Com um pouco de paciência e com um pouco de tolerância. Convenhamos ainda
Se a pessoa olhasse à sua volta e tivesse um mínimo de sensibilidade, teria podido constatar que havia mesmo falta de pessoal. Que os que estavam trabalhando se esforçavam ao máximo, mas eram poucos. Isso se não olhasse somente para si próprio, o reclamante, pensando que ele era o centro do mundo. Jacques Lucerian, cego desde os 8 anos de idade, após um acidente na escola, nas brincadeiras de criança, há uma grave laceração dos seus olhos que conduzem inexoravelmente à cegueira. Mas esta criança logo aprendeu a adaptar-se à cegueira e fazia com facilidade muitas amizades. Com a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, agora já um jovem adolescente cego, ele decidiu aprender a língua alemã para que pudesse ouvir as transmissões de rádio da Alemanha. E quando a Alemanha invadiu a França, em 1940, decidiu fazer alguma coisa pelo seu país. Estamos falando de um jovem cego. Na primavera de 1941, com a idade de 17 anos, formou um grupo de resistência, de partisans, chamado Voluntários da Liberdade. Acabou sendo capturado pelos alemães e encarcerado num dos piores campos de concentração, de Buchenwald. Mais tarde, quando relatou as suas experiências no campo de prisioneiros, ele afirmou: percebi que a infelicidade chega a cada um de nós porque acreditamos ser o centro do universo. Porque temos a triste convicção de que só nós é que sofremos de forma insuportável. A infelicidade é sentir-se sempre prisioneiro na própria pele, na própria mente, prisioneiro de si mesmo. Então, na vida, enfrentamos realmente problemas de ordem variada, seja na saúde, nos nossos relacionamentos familiares ou sociais, no trabalho, no emprego e nas nossas questões financeiras, encontramos muita coisa complicada. Não esperemos vencer todas as dificuldades para alcançarmos a paz. Alcancemos a paz e ficaremos melhor habilitados a resolver todas as dificuldades. Jesus vai ensinar-nos que é possível nós termos paz nos momentos mais difíceis que enfrentarmos. E Jesus ensina-nos que tentaremos sempre, ou deveremos sempre tentar, superar os diversos obstáculos que a vida nos impõe. É certo que muitas vezes sentimos a necessidade de estar em algum lugar que nos favoreça o encontro com a paz, como um templo religioso, um centro espírita, o contacto com a própria natureza, seja numa floresta, seja numa praia linda. Podemos sentir a necessidade de ir ao encontro de um sítio desses. Porém, não esperemos estar em nenhum lugar específico para alcançarmos a paz. Porque ela terá forçosamente que ser alcançada dentro de nós. Habituemo-nos, portanto, a encontrar a paz dentro de cada um de nós, na nossa alma, conosco em todo o tempo e diante de todas as situações. Jesus veio trazer-nos a paz real desde que consigamos manter a nossa consciência reta, desde que nos mantenhamos agindo sempre no bem. Não é só não fazer o mal, é também agirmos no bem. Desde que persistamos na condição de operosos servidores da vida, fazermos alguma coisa pela própria vida dos outros, não permitindo em nenhuma circunstância que as nossas mãos enferrujem. Doemo-nos ao trabalho. E as ferramentas que são as extensões dos nossos braços, as nossas mãos, elas serão sempre ferramentas úteis. E, de certo, a ferrugem não virá ao encontro delas. Uma mensagem para a nossa reflexão, para pensarmos, ver que realmente
Todos estamos reencarnados com um propósito. E nenhum de nós foge a esse propósito. Todos estamos aqui com o mesmo propósito. Evoluirmos em termos espirituais. Caminharmos para mais próximo de Jesus e caminharmos ao encontro de Deus. É a finalidade da nossa reencarnação. E para o conseguirmos, quanto melhor e mais bem nós semearmos, mais felicidade nós colheremos. Pela vossa atenção, muito obrigado.